Olá pessoas, tudo bem com vocês? Essa aqui é a segunda parte de uma aula de introdução à psicologia social, da disciplina de psicologia social. Hoje a gente vai falar um pouco em relação a algumas das grandes ideias da psicologia social, tá? Uma das grandes ideias, que seria basicamente um fenômeno extremamente intrigante que a gente investiga dentro da psicologia social, é em relação ao que leva a gente a ser altruísta ou não, tá? Existem diversas situações, onde as pessoas elas podem apresentar um comportamento altruísta, porém, acaba que algumas dessas vezes isso acaba não acontecendo, né? Um exemplo em relação a essas situações é quando tomba um caminhão de mercadoria em uma pista, tá? E as pessoas que fazem parte daquela cidade têm acesso a essas mercadorias. No Brasil, quando isso acontece, é muito comum, da gente ter um saqueamento em relação àquela carga daquele caminhão. Então, um grupo de pessoas elas se organizam, elas vão até aquele local, e elas começam a saquear os objetos que faziam parte daquele caminhão, tá? Muitas vezes essas pessoas elas começam a saquear o caminhão antes mesmo de ajudar as pessoas que foram acidentadas ali, então o motorista ou qualquer outro veículo que tenha se envolvido naquele acidente. Um dos aspectos que a gente investiga dentro da psicologia social é o porquê que isso acontece, Por que as pessoas elas são altruístas em determinados momentos e elas acabam não sendo altruístas em outros determinados momentos, Não só isso também, como pessoas que contra, uma manifestação social ali que seria basicamente roubar os pertences daquela carga ali, quando elas se colocam contra essa tendência comportamental, e elas se propõem a ajudar outras pessoas. Então ela se preocupa com o motorista para saber se ele está bem, e em vez dela poder fazer um comportamento ali que poderia trazer um benefício para ela, seria tipo roubar uma televisão, por exemplo, ela se preocupa primeiro em salvar aquele motorista do que adquirir um bem que não é dela. Então a gente, dentro da psicologia social, acaba investigando um pouco em relação a isso e também em relação ao que leva as pessoas a fazerem isso. Algumas considerações em relação a esse ponto aqui, tá? Questões contextuais, onde a gente tem muita desigualdade social, acaba sendo fatores que acabam influenciando muito esse comportamento. Então, quando esse caminhão acaba caindo em cidades e locais que tem um alto nível de desigualdade social, acaba que esse comportamento altruísta ele acaba sendo diminuído de certa forma, justamente porque as pessoas acabam se interessando muito mais em relação à sua própria sobrevivência ou seu próprio bem-estar do que necessariamente em relação às outras pessoas, O contexto de desigualdade social acaba fazendo com que o nosso altruísmo ele seja cada vez mais e mais subjugado para os interesses pessoais, os nossos interesses próprios, que vão dizer em relação ao nosso bem-estar, em relação à nossa capacidade de viver dentro da sociedade. Então, a gente vai voltar a falar um pouco mais em relação a essa questão do altruísmo e falar de algumas das principais pesquisas e teorias que fundamentam o altruísmo, mas esse aqui é um dos fenômenos que a gente acaba investigando dentro da psicologia social que é bastante interessante em relação a esse contexto, tá? Um outro ponto em relação aos fenômenos que a gente investiga, seria justamente se a gente acaba sendo fruto em relação ao contexto da situação que a gente faz parte, Sartre, que é um grande filósofo, já falava um pouco em relação a isso, e a psicologia social acaba investigando essa relação também. Um exemplo que o livro do Myers vai trazer, é um exemplo em relação a Cinderela, no qual, quando ela estava na casa dela, que seria basicamente a casa onde ela viveria, com a madrasta dela e as suas meias-irmãs. Agora eu não lembro exatamente se são meias-irmãs, mas acredito que sim. Quando elas estavam com as suas meias-irmãs, a Cinderela apresentava uma personalidade de uma pessoa reprimida, então uma pessoa tímida, submissa, obediente e retraída, justamente porque ela vivia num contexto de extrema violência física e psicológica junto com a sua madrasta e também com as suas irmãs. Porém, quando surge a oportunidade dela em desempenhar um outro papel, que seria basicamente ir naquele baile que ela tinha vontade de conhecer o príncipe, e ela passa ali a ter o seu desejo realizado pela fada madrinha, então ela vai numa carruagem, ela veste uma roupa, então ela acaba desempenhando um novo papel, ela apresenta uma outra personalidade, então ela se torna uma pessoa reluzente, extremamente sociável dentro daquele ambiente da festa, animada, encantadora, ao ponto que quando futuramente o príncipe vai atrás dela na casa da madrasta, Na história original ele acaba não reconhecendo justamente porque ela volta a apresentar essa persona aqui, essa personalidade de uma pessoa reprimida, tá? Então, o contexto onde que ela passou e a situação que ela passou, basicamente mudou a forma como ela se comportava, e a forma como ela se comportava em relação às outras pessoas. Isso aqui é bem interessante quando a gente começa a pensar nos contextos que a gente convive, Então, por exemplo, o contexto do trabalho, basicamente exige um comportamento específico da gente. Então,
em relação a como você é na sua vida pessoal, provavelmente é muito diferente de como você é, né, quando você está num ambiente profissional, né? Então, esse momento aqui, por exemplo, eu sou no momento profissional, então eu apresento um certo tipo de comportamento que eu não apresento quando eu estou em um momento pessoal, onde eu estou com meus amigos ou com a minha família, tá? Uma outra questão também é que esse comportamento que a gente apresenta quando a gente está no trabalho, né, é um comportamento que ele precisa ser útil, né, que desenvolva lucro econômico para uma determinada empresa ou organização. Então, se você apresenta um comportamento, né, que vai trazer um certo tipo de prejuízo econômico, né, geralmente esse comportamento ele é punido ou você é punido no sentido que você pode perder o seu emprego, né? Além disso também, o comportamento ele é muito guiado em relação à cultura, o clima e também os valores que fazem parte daquela organização. Cada uma das organizações, né, possui suas questões relacionadas à sua própria cultura, né, em relação ao clima que faz parte daquela organização e também os valores que faz parte daquela organização. Por exemplo, existem empresas, né, que apostam muito em uma questão de autonomia, de saúde e de bem-estar dos seus trabalhadores. Então, um ambiente de trabalho é um ambiente enriquecido, né, para a pessoa poder ter um local para poder descansar, né? A carga de trabalho, ou seja, os horários de trabalho geralmente são reduzidos para que as pessoas elas não dediquem tanto tempo da vida delas a poder trabalhar, né? Existem espaços de lazer dentro das empresas, como por exemplo locais onde que a pessoa ela pode assistir um filme ou uma série, né, comer alguma guloseima ou alguma comida que fuja, né, do padrão de comida de empresa ou marmita, né, ela possa jogar um ping-pong com os colegas de trabalho e promover uma socialização ali, justamente para que elas tenham um ambiente mais saudável dentro daquela empresa, né. Porém, né, a gente tem outras empresas que não têm esse tipo de comportamento, né, que são empresas extremamente rígidas, que vão tentar explorar ao máximo, né, o trabalhador durante o trabalho e que não vão ligar em relação à saúde mental. Então, vão exigir carga de horário extremamente extensivas em relação àquele trabalhador, né, vai ser um ambiente onde vai ter muita exigência e muita cobrança em relação à entrega e produção mesmo daquele trabalhador, né. Então, são ambientes que vão desempenhar, né, um papel em relação ao comportamento daquela pessoa de formas diferentes, né? E isso vai mudar de acordo com o contexto e da empresa que você faz parte também, tá? Isso aqui basicamente é uma forma de mostrar uma ruptura, né? E aqui eu faço referência a uma série da Apple TV Plus que chama Ruptura em português ou Severance, né? Onde ele apresenta de certa forma essa ideia, né, no qual a gente tem um grupo de personagens, né, que são trabalhadores de uma empresa, de um escritório, onde, né, eles passaram por um procedimento no qual, quando eles entram no ambiente de trabalho, basicamente eles perdem a memória, né, temporariamente ali, em relação à sua vida pessoal, né? Isso justamente pensando que o papel que eles desempenham naquela empresa vão exigir deles, né, basicamente uma postura e um comportamento que vai ser um comportamento que é separado da sua vida pessoal, né? Um comportamento que vai ser útil economicamente para aquela empresa e que vai estar de acordo com a cultura, clima e valores daquela organização, tá? Essa aqui é uma série muito boa, então se você não assistiu, fica aí a recomendação para vocês. Em relação às nossas percepções internas, tá? Quando a gente se relaciona com outras pessoas, né, às vezes a gente é influenciado em relação a fatores externos, então, como a gente estava dizendo anteriormente, o contexto e a situação vai influenciar a forma como a gente se comporta e como a gente se relaciona com as outras pessoas, porém, as nossas próprias questões internas também vão ter esse tipo de influência, tá? Vocês muito provavelmente já assistiram esse filme aqui, que é a história de um casamento, tá? Vamos levar em consideração aqui um exemplo desse filme que seria um casal, né, que é casado e que tem um filho ali, né? E digamos que o marido chega dos dias de trabalho e ele encontra com a sua esposa, que ela acabou de preparar um jantar para ela, né? Para ele, desculpa. E essa esposa, né, de forma simples, né, ela acabou cortando um tomate ali para poder fazer a salada no formato de rodela. E esse marido, né, que passou por um dia extremamente estressante no trabalho, ele briga com essa esposa porque ele odeia tomate cortado em rodela. Geralmente ele gosta que o tomate seja cortado em cubos, né? E, né, existem duas possibilidades aqui. Primeiro, que seria essa esposa entender, né, a partir da percepção dela interna de que o marido dela passou por um dia estressante, tá? E ela não vai caçar confusão, não, então ela pode até acolher esse marido dela justamente porque ela entende que provavelmente ele passou por uma situação de estresse no trabalho e que isso não tem a ver com ela. Então, a percepção dela em relação a como ela vê esse comportamento do marido influenciou o comportamento dela para que ela apresentasse um comportamento mais compreensível em relação àquela situação, né? Mesmo que esse marido tenha sido babaca com ela, né? Ela optou ali, de acordo com a percepção interna dela, de não iniciar um conflito. Ou, né, a gente pode ter uma situação onde que vai iniciar de fato um conflito entre os dois ali, né? Onde esse casal
ele vai justamente colocar tudo que estava dentro deles ali em relação à saúde, né, daquela relação ali para fora. Então, se esse casal aqui já estava passando por uma situação ruim no relacionamento, e essa pessoa aqui, né, que seria a esposa, tivesse com diversas angústias, diversas coisas presas dentro dela, né, pode ser que esse gatilho aqui, né, do marido brigar com ela por uma coisa tão simples aqui, possa desencadear uma discussão extremamente grave com aquele casal ali, né, que pode, inclusive, levar a uma separação ou coisa do tipo. Então, dependendo de como a gente está internamente, se a gente está em paz, se a gente está compreensivo, a gente vai apresentar um comportamento em relação às outras pessoas, e se a gente tiver conflitos internos ou angústias internas, né, isso pode desencadear conflitos com outras pessoas também, tá? Então, as nossas percepções internas influenciam como a gente vai se comportar em relação às outras pessoas, ou seja, a nossa percepção externa e como a gente se comporta. Um outro ponto interessante também, né, que é basicamente como a gente constrói a nossa realidade social, tá? Esse aqui é um exemplo do livro do Myers, tá? Então, basicamente, ele conta de uma história onde que duas universidades, né, que tinham times de futebol americano, estavam competindo, né? E essa competição aqui foi uma competição muito acirrada, o que acabou fazendo com que o clima do jogo esquentasse bastante e os jogadores começassem a apresentar comportamentos violentos uns com os outros, tá? E o que aconteceu basicamente foi um dos jogos mais violentos registrados na história do futebol americano. E aí, né, como eram times que estavam associados a universidades, os dois professores que faziam parte dessa universidade tiveram uma brilhante ideia ali de fazer uma investigação junto com seus alunos, que eram pesquisadores ali, em relação a como que esses alunos percebiam, né, as infrações em relação aos ambos os times, ou seja, comportamentos violentos, né, que estavam ali contra um ambiente de boa prática de um jogo ali dentro daquela partida. Então, os estudantes, né, que faziam parte ali, né, da Universidade A, né, e que faziam parte do time A, eles tiveram que fazer basicamente uma observação, né, em relação à gravação daquela partida para poder identificar essas infrações cometidas pelos dois times. Enquanto os estudantes e pesquisadores da Universidade B, né, foram propostos para eles que eles também fizessem essa mesma tarefa, observando ali em relação às infrações dos dois times. O que aconteceu basicamente é que os estudantes, né, da Universidade A, quando eles tiveram que observar, né, o nível de infrações que foram cometidas pelo time A, eles observaram um nível muito mais baixo de infrações comparado com o time B. Porém, a Universidade B, né, os pesquisadores da Universidade B, eles perceberam o contrário, né, que o time B, né, cometeu muito menos infrações do que o time A, que seria basicamente a universidade contrária. O que mostra basicamente aqui que esses pesquisadores aqui eles não foram neutros em relação às suas percepções, em relação às infrações, de acordo com a universidade que eles faziam parte, e em relação também ao time que eles estavam torcendo dentro daquela partida, tá? Então, a forma como a gente percebe o mundo à nossa volta, né, vai acabar sendo muito influenciado em relação aos nossos valores internos, né, às nossas percepções internas, e a gente acaba construindo uma realidade a partir dessas percepções, tá? Como uma medida que deveria ser uma medida extremamente objetiva, né, que seria basicamente a identificação de infrações, acaba sendo uma percepção extremamente subjetiva, onde a gente acaba construindo essa realidade de acordo com a nossa percepção, os nossos valores e os nossos interesses pessoais também, tá? Aqui, né, nessa parte aqui, eu queria apresentar para vocês algumas notícias que são recentes em relação a alguns acidentes aéreos que aconteceram no Brasil, né? Então, por exemplo, essa notícia aqui mostra basicamente que o Brasil já registrou mais de 50 acidentes aéreos aqui somente nesse ano de 2024, né? Outra notícia que mostra que também no ano de 2024, né, a gente teve um acidente de avião lá no Mato Grosso, onde a gente teve um número específico de vítimas ali que acabaram falecendo, né? Além disso também, né, em uma semana, o Brasil teve menos de 6 tragédias ou acidentes com aviões, incluindo o acidente recente de Santa Catarina, tá? Outras notícias também que são notícias um pouco mais antigas, mas enfim, né, também aconteceram. Então a gente teve recentemente também a morte do cantor, né, o Gabriel Diniz, também novamente em um acidente aéreo. Um pouco mais atrás a gente teve, né, um outro acidente aéreo que acabou fazendo com que a cantora Marília Mendonça também falecesse. E, né, outras notícias também que são mais antigas, aqui representando a minha cidade natal de Lusiânia, onde também a gente teve um avião que caiu em cima de uma casa, né, e o piloto daquele avião acabou falecendo, ele foi enterrado ali no Distrito Federal. Então, tá, diante dessas notícias aqui, o que eu quero perguntar para vocês basicamente é: viajar de avião é realmente seguro, né? O que vocês acham em relação a isso, tá? Então, como a gente está no formato de vídeo, eu realmente gostaria de saber a resposta de vocês. Então, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo nesse momento e colocassem nos comentários o que vocês acham em relação à segurança de viajar de avião. Se vocês realmente consideram seguro ou se vocês consideram que não é seguro viajar de avião.
pronto, né? Espero que vocês tenham comentado, mas basicamente, né, o que eu quero dizer aqui com esses exemplos é basicamente que a nossa intuição, ela pode nos enganar, tá? O livro do Myers vai trazer um exemplo de que depois do atentado de 11 de setembro, né, a percepção das pessoas e a atenção que elas deram para acidentes de avião aumentou de forma muito significativa, tá? Onde as pessoas elas começaram a acreditar que acidentes de avião eram muito mais mortais e muito mais frequentes do que de fato eram, tá? E que viajar de avião, de fato, era uma coisa muito, muito insegura. E muitas pessoas, né, muitas pessoas mesmo têm medo de viajar de avião justamente porque elas acreditam, né, que viajar de avião, né, é uma coisa extremamente insegura, onde caso aconteça um acidente, ela de fato vai morrer, né, um nível de fatalidade altíssimo ali. Porém, né, quando a gente começa a comparar, né, e verificar esse evento aqui com fatos factíveis, né, ou seja, uma representação real desses eventos aqui, estatística, para ser mais sincero, né, a gente começa a ver que, na verdade, né, viajar de avião envolve um dos meios de transporte mais seguros que existem na humanidade. Então, por exemplo, quando a gente viaja de carro, a gente está exposto a um maior risco, né, um risco muito mais significativo do que quando a gente viaja de avião. Esses gráficos aqui são de alguns relatórios em relação à quantidade de acidentes aéreos e de acidentes rodoviários que aconteceram no Brasil nos últimos 10 anos, tá? Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem, basicamente, os óbitos que foram cometidos ali por acidentes rodoviários, ou seja, por acidentes de carro, né, que foram acontecidos dentro das rodovias, onde, por ano, né, a gente tem uma média ali, basicamente, de 37.543 mortes de pessoas, né, por acidentes rodoviários, né? Sendo que por ano a gente tem 450 mil mortes. E a chance de você sofrer um acidente e morrer em um acidente de carro é basicamente de 5,32%. Enquanto de avião, né, quando a gente olha também para os últimos 10 anos, né, considerando ali desde 2014, basicamente o número de mortes por ano é basicamente 35 mortes em média, né? Sendo que somente nesses 10 anos, ou seja, quando a gente soma, né, esse total de mortes por ano, né, a gente vai ter no máximo ali, desses últimos 10 anos, a gente vai ter no máximo ali 808 mortes. E a chance que você tem de morrer em um acidente aéreo é de 0,00001%. Ou seja, é muito, muito baixa, tá? Porém, o que acontece basicamente é que a gente acaba sendo influenciado ali pelo viés de disponibilidade. Justamente porque quando acontece um acidente de avião, né, como aconteceu recentemente, a gente acaba sendo muito mais exposto a essas notícias do que quando acontece um acidente de carro, né? Que são acidentes que acontecem basicamente diariamente e a todo momento. Então, né, a gente teve um acidente aéreo recentemente no Brasil, que foi uma tragédia muito grande, tá? Então morreram muitas e muitas pessoas de fato, não estou querendo, de certa forma, minimizar, né, a perda que foi esse acidente ou as mortes que foram ocasionadas por ele, tá? Porém, comparado com os acidentes rodoviários, né, foi um acidente que teve um número de mortes muito abaixo do que a gente tem quando a gente compara com os gráficos dos acidentes rodoviários. E não só isso também, como a mídia, né, então os canais jornalísticos, né, e canais de televisão mesmo, ou programas que a gente acompanha, vão dar muito mais visibilidade para esse acidente justamente porque acaba chamando muito mais atenção do que um acidente rodoviário que é tão corriqueiro. Então, foi basicamente 1 ou 2 semanas com notícias, né, falando somente sobre esse acidente, né, falando em relação ao que aconteceu, em relação às pessoas que morreram, né, histórias que foram contadas, né. Então, vende-se muito dentro da mídia em relação a acidentes aéreos, e isso faz basicamente com que a gente tenha uma percepção de que essa tragédia foi uma tragédia muito mais significativa, muito mais perigosa, né, de você estar viajando de avião, do que de fato é quando a gente pensa nas estatísticas, né? Então, esse viés de disponibilidade justamente ele vai se referir a isso. Quando a gente passa por esse tipo de informação, né, a gente tende a valorizar justamente essas informações que são mais recentes, que ficam mais tempo na nossa cabeça e mastigando ali um pouco nessa cabeça, que são as informações que estão disponíveis, então, dentro dos noticiários, e a gente acaba vendo essas informações com maior valor do que as informações que de fato acontecem, como, por exemplo, os acidentes rodoviários, né? Se você abre o jornal, né, principalmente os jornais locais, todo dia, né, absolutamente todo dia, você vai ter uma notícia de um acidente de carro onde que morreram 10, 20, 30, 40 pessoas, né? E isso, infelizmente, é normalizado e a gente tende a perceber acidentes aéreos como muito mais perigosos do que acidentes de carro, sendo que as estatísticas mostram o contrário, né? A gente, então,
nesse exemplo dos aviões aqui, basicamente a gente está sendo influenciado pela nossa intuição, né? Como a gente está sendo influenciado por esse viés de disponibilidade, que basicamente influencia a nossa intuição de que aviões são muito, muito perigosos, né? A gente pode pensar que a nossa intuição ela só engana a gente, porém não é verdade, né? Existem diversas situações onde que a nossa intuição, né, ela salva a nossa vida. Então, por exemplo, se você está andando numa floresta, né, onde que a gente tem muita folhagem no chão, você muito provavelmente vai ficar um pouco mais receoso e vai fazer uma observação muito mais cuidadosa em relação ao que está naquele ambiente ali, porque pode ter um animal perigoso. Então, digamos que você está andando nessa floresta, né, e você ouve um barulho de alguma coisa rastejando no chão, tá? A sua intuição vai dizer para você pular para trás, sair correndo e você não ficar ali, ou você tomar um pouco mais de cuidado, né? E de fato, existem muitas situações que de fato acontecem. Então, nessa imagem aqui, né, que está representando esse exemplo, existe um animal muito perigoso nessa imagem aqui, que poderia custar a sua vida. Onde que está esse animal, tá? Então, se vocês ainda não enxergaram, esse aqui é um animal, tá? É uma cobra que está ali camuflada entre as folhagens. Então, às vezes a gente identifica padrões, né? A gente recebe algumas pistas que mostram basicamente que a nossa intuição, né, vai trazer um comportamento ali que pode salvar a nossa vida, né? Não é o caso dos aviões, mas pode ser o caso em outras situações, como por exemplo, quando a gente encontra um animal peçonhento ali e a nossa intuição avisa que a gente precisa tomar mais cuidado ou fugir daquela situação, né? A nossa intuição ela pode ser poderosa nesse tipo de situação, mas nem tanto, né? Porque às vezes a gente começa a criar paranoias onde que não existe. Então pode ser que você ouve um barulho naquela floresta e não pode ser nada, né? Então essa intuição ela está dizendo que você pode estar correndo perigo, mas você não está correndo perigo de verdade. Também tem questões mais sociais, né? Então, por exemplo, quando você está num relacionamento, né, e você não tem um nível de confiança muito grande em relação ao seu parceiro, você pode começar a perceber padrões em relação ao comportamento dessa pessoa que poderia estar denunciando que ela poderia estar te traindo, né, sendo que a pessoa não está na verdade. Ou, né, se você é uma pessoa que foi traumatizada dentro de um relacionamento, né, quando você entra em um novo relacionamento e você tem basicamente uma revelação ali que a pessoa te ama, né, pode ser que você não consiga confiar um pouco em relação a isso, porque a sua intuição, né, você vai criar uma paranoia ali de que, na verdade, aquela pessoa está mentindo para você, né, que vai acontecer tudo de novo, tá? Então, a nossa intuição, ela salva a nossa vida, né, ela mostra padrões em relação a diversos fenômenos que acontecem à nossa volta, que vão induzir o nosso comportamento, seja para o bem, seja para o mal, né, e isso pode estar correto em algumas situações e pode estar muito errado em outras situações também, tá? Não só isso, tá? Um aspecto que a gente acaba investigando bastante dentro da psicologia social em relação a como as influências sociais elas moldam o nosso comportamento, tá? Então, a depender de onde você foi criado, né, da sua cultura, ou simplesmente do local mesmo onde você foi criado, você vai ter uma percepção em relação às coisas diferentes em relação a outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente considera o contexto da Coreia do Sul, né, a gente tem um padrão, né, em relação à aparência das pessoas que é considerado muito mais atraente do que quando a gente é criado no Brasil. Então, na Coreia, por exemplo, algumas características em relação às mulheres e também aos homens são muito mais apreciados, né? Enquanto no Brasil a gente acaba apreciando outras características. Então aqui a gente tem pessoas que são extremamente brancas, né? Pessoas que têm um estilo de vestimenta muito diferente, enquanto no Brasil, que é um país mais tropical, né, a gente tem uma alta valorização em relação a corpos, né, mais sarados, mais bronzeados, etc., onde a gente começa a considerar isso aqui como mais atraente, porém, né, um outro contexto social, como a Coreia do Sul, consideraria esse tipo de vestimenta aqui, esse tipo de característica física aqui mais atraente do que a gente aqui no Brasil, tá? Isso é influenciado, né, através da nossa cultura, né, do contexto social, mas também é influenciado através do nosso desenvolvimento biológico, né? Isso aqui acaba interagindo em relação a essa influência social. Então, né, existe uma área dentro da psicologia evolucionista, né, que se chama uma área que se chama seleção de parceiros, né, que ela investiga justamente o que a gente considera na hora de escolher uma pessoa com quem a gente vai se relacionar, tá? Então, existem aspectos que são tanto sociais, que vai estar influenciado em relação ao status social daquela pessoa, a capacidade de comunicação daquela pessoa, o carisma daquela pessoa, né? Então, por exemplo, mulheres, né, elas tendem a valorizar, né, então, de acordo com os estudos da psicologia evolucionista, né, homens, né, ou futuras parceiras, né, pensando aqui em comportamentos homossexuais,
pessoas que têm, né, um status social mais elevado, não necessariamente somente em renda aqui, tá? Mas em relação à capacidade de criar networking com outras pessoas, pessoas que têm um nível de sociabilidade maior, né? Isso vai proporcionar para aquela pessoa maior capacidade de interação e criação de networking com outras pessoas, então isso acaba sendo mais valorizado. Em relação à comunicação, então homens que têm uma postura em relação à comunicação mais assertiva, mais confiante, acaba sendo mais atraído pelas mulheres. Em relação ao carisma também, né? Como também, né, alguns aspectos em relação à nossa evolução enquanto espécie acabam sendo valorizados, né? Mesmo que de forma mais inconsciente. Então, quando a gente olha uma pessoa, a gente acha essa pessoa bonita, né, é basicamente um traço da nossa evolução que está considerando ali os aspectos físicos, que vão ser, né, que eram, né, determinantes em relação à nossa sobrevivência, como também aspectos genéticos que vão influenciar em relação à nossa capacidade de reprodução e também as características que vão ser herdadas pela nossa prole. Então, quando a gente vê uma pessoa bonita, né, que tem uma ótima simetria facial ali, a gente está justamente pensando em relação a características genéticas que vão ser herdadas em relação a nossos indivíduos para poder perpetuar a espécie. Não sei isso também, né? Então, a questão da força e dos músculos, né? Pensando numa mulher que está selecionando um parceiro, né? Então, evolutivamente, né? O homem era uma pessoa mais responsável pela caça, né, e também pela proteção da prole e também da mulher. Então, se ela selecionasse um parceiro que tinha maior força e músculo, né, ela estava garantindo ali justamente uma maior capacidade de autossobrevivência, né, principalmente no período gestacional, onde ela tem uma alta vulnerabilidade, e também no período onde ela precisa cuidar da prole. Não cuidar somente dela, como também da prole, tá? Lembrando que isso aqui é uma questão evolucionista, tá? Não estou dizendo aqui que mulheres preferem homens musculosos ou ricos, nada disso, tá? Mas sim que existem tendências, né, em relação a como a gente seleciona os nossos parceiros que acabam sendo herdados em relação a essa questão evolucionista, tá? E não só isso também, né, como voltando aqui para questões genéticas em relação à saúde, tá? Então, se a pessoa é uma pessoa que apresenta certos tipos de comportamentos ali que estão associados a uma saúde mais frágil, né? Provavelmente ela vai ser menos preferida do que uma pessoa que tem uma saúde mais em dia, né? Uma pessoa que tem aspectos mais saudáveis ali, o que indica melhor qualidade em relação aos genes que podem ser passados adiante para poder, né, perpetuar a espécie. Então, o nosso comportamento social, que seria basicamente como que a gente se relaciona com as outras pessoas e seleciona as pessoas como a gente vai se relacionar, né, acaba sendo influenciado também por essas questões biológicas que foram selecionadas em relação à nossa evolução, tá? Lembrando que hoje em dia, tá, nos contextos atuais, existem muitos e muitos fatores que influenciam, né, que vai para além dessas questões físicas, genéticas e questões de status social também, tá? E não só isso também, né, eu usei exemplo de uma mulher aqui também, mas também levando em consideração diferentes sexualidades, diferentes identidades de gêneros, tá? Então, eu convido vocês a conhecer um pouco mais em relação aos estudos da psicologia evolucionista, que tem estudos que são muito interessantes em relação a esses aspectos aqui, tá? Não só isso também, né? Voltando aqui e continuando pensando aqui em relação a como esse comportamento social que a gente apresenta pode ser biologicamente enraizado, né? Existe uma área do nosso cérebro chamada de área fusiforme da face, ou giro fusiforme. Essa área aqui, basicamente, é uma área do nosso cérebro que é totalmente especializada para a gente conseguir reconhecer expressões faciais, tá? E basicamente isso aqui é uma herança em relação à nossa evolução, onde a nossa capacidade de socialização e comunicação, né, ou seja, de olhar para a face de uma pessoa e entender o que ela está sentindo, o que está acontecendo, em relação a como que ela avalia o meu próprio comportamento, né, é uma característica tão importante, né, para a nossa sobrevivência e para a nossa convivência social, que uma área específica do nosso cérebro se desenvolveu, né, para poder fazer esse tipo de reconhecimento. Então, se a pessoa está conversando com você, né, a pessoa está fazendo uma cara de desânimo ou desinteresse, né, você tira uma informação, né, e essa informação ela é processada nessa área aqui, onde a gente vai entender que essa pessoa está desinteressada, a conversa que eu estou apresentando para essa pessoa não está interessante, né, talvez seja interessante eu mudar de assunto, essa pessoa ela pode estar incomodada com aquele assunto, pode ser um assunto delicado para ela, né, e isso vai influenciar em relação a como que eu me comunico, né, e interajo com outras pessoas. Então, existe uma área do nosso cérebro que vai influenciar como que esses comportamentos vão acontecer, né? Não só em relação aos nossos processos internos, em relação a, como, por exemplo, essa percepção de face, que é um processo altamente perceptual e cognitivo, como também em relação ao nosso comportamento social com essas outras pessoas, que vai ser um fruto, né, um produto em relação a essa percepção através do nosso sistema cognitivo. Não só isso, né, como também existem, né, situações, né, onde a pessoa ela pode desenvolver alguns transtornos neurológicos, como por exemplo a prosopagnosia, tá? Essa palavra é extremamente complexa, né? Prosopon, agnosia, ela representa uma agnosia, que é uma agnosia visual,
no qual a pessoa ela pode sofrer um certo tipo de lesão, né, ou um certo tipo de mau funcionamento dessa área aqui, no qual ela deixa de conseguir reconhecer a face das outras pessoas. Então ela observa o rosto da outra pessoa, ela consegue enxergar o rosto da outra pessoa, porém o processo perceptual de reconhecimento daquela face ela não acontece, tá? Essa palavra aqui, prosopagnosia, ela tem a origem da palavra em grego que é prosopo, que significa máscara, né, ou face do grego, mas a palavra agnosia que significa, né, justamente essa condição onde a gente tem um prejuízo neurológico que influencia a nossa capacidade de perceber algum determinado objeto, tá? A gente tem uma série de agnosias que existem, tá? E a prosopagnosia é uma delas, tá? E essa área aqui, onde que a gente entende em relação a essa questão biológica, em relação a uma condição neurológica que influencia a nossa capacidade de socialização, é chamada de neurociências sociais ou de cognição social, né? Então a gente investiga a relação entre esses aspectos aqui. Um aspecto interessante quando a gente considera essas agnosias visuais é que a gente tem uma deficiência, né, que vai prejudicar a nossa capacidade de reconhecimento de faces, né? No caso de uma outra agnosia, né, que ficou bastante comum durante a época da pandemia, da Covid-19, né, que é a anosmia, né, que é quando uma pessoa ela sofre um certo tipo de lesão, né, no sistema olfativo ou no sistema neurológico que incapacita ela de conseguir perceber cheiro nas coisas, tá? Então, ela cheira um objeto e ela não consegue mais sentir o cheiro dessas coisas, né? Acabou que a anosmia se tornou um sintoma, né, em relação a pessoas que foram contaminadas com a Covid-19. Porém, né, o que eu quero dizer basicamente é que questões de funcionamento neurológico, né, que como por exemplo a prosopagnosia, como também a anosmia, acaba trazendo prejuízos em relação à nossa capacidade de socialização, né, com outras pessoas, né? Isso influencia tanto como a gente se sente em relação a nós mesmos, como também em relação a como a gente se põe dentro da sociedade, tá? Então, pessoas que sofrem com essas condições aqui, é comum que essas pessoas elas passem por isolamento social, né, sentimentos de tristeza e sentimentos de não pertencimento em relação aos ambientes sociais que elas pertencem, tá? No caso da anosmia, tá? Perder o olfato, né, pode parecer uma coisa simples, mas acaba que um dos aspectos mais importantes, que seria basicamente a nossa alimentação, acaba sendo bastante prejudicado, né? E é muito comum que a nossa alimentação ela seja permeada por questões sociais. Então, um almoço com a família ou com outras pessoas, né, acaba sendo intermediado ali justamente por causa da gente estar se alimentando em conjunto, né? Então, refeições que são feitas em conjunto com outras pessoas, né, ditam, né, a nossa capacidade de socialização com as pessoas. Então, se você tem uma condição de anosmia, pode ser que essa situação, né, não seja uma situação muito boa. Essa pessoa ela pode passar por essas situações que eu descrevi aqui anteriormente, como também de outras agnosias e outras condições neurológicas e também psiquiátricas que acabam afetando, tá? Vamos pensar agora aqui, para poder finalizar essa aula aqui, em relação a algumas situações, né, fenômenos que a gente investiga dentro da psicologia social, né, que pode ser aplicado no nosso cotidiano. A gente tem uma situação na nossa sociedade onde pessoas negras, né, acabam sendo muito mais presas do que pessoas brancas, tá? Isso acaba acontecendo por vários motivos, tá? E um dos fatores que acabam influenciando isso seria em relação a softwares, né, e inteligências artificiais de reconhecimento facial, como também, né, um procedimento policial que seria os retratos falados. Então, digamos que eu estava andando na rua, né, e eu fui assaltado. Então, eu vou lá na delegacia e falo, ó, eu fui assaltado por uma pessoa. E a policial vai perguntar, como que era essa pessoa? Digamos que essa pessoa era negra, tá? Só por coincidência mesmo, não vamos trazer nenhum juízo de valor em relação a isso aqui. E eu começo a fazer uma descrição em relação a como era a face daquela pessoa. Esse processo, né, é chamado de retrato falado. E um policial, né, que tem uma alta habilidade de desenhar, né, vai desenhar um rosto daquela pessoa, tá? E depois, né, esses policiais eles vão andar na rua, eles vão procurar pessoas que tenham características que sejam semelhantes em relação àquela pessoa que foi descrita anteriormente, tá? E ele vai trazer essas pessoas para a delegacia e você que sofreu um assalto, você vai tentar reconhecer a pessoa que acabou te assaltando. O que acontece com muita frequência é que, principalmente quando a gente está falando de uma pessoa branca, tá? Que faz esse retrato falado, faz esse reconhecimento facial, né? Ele não vai conseguir distinguir as características entre as pessoas negras e vai acusar e é muito provável que ela acabe acusando uma pessoa que é inocente de um crime que ela não cometeu, tá? Então a gente tem uma incidência muito grande na nossa sociedade de pessoas que são presas injustamente, justamente por causa dessa questão dos retratos falados aqui, onde as pessoas elas acabam sendo reconhecidas por um crime onde elas não cometeram. Isso é influenciado por vários fatores, tá? Primeiramente, antes de eu explicar esses fatores, eu queria fazer uma indicação de uma série. Essa série se chama When They See Us, né? Ou em português, Quando Eles Olham Pra Gente, eu acho.
E essa série aqui retrata um caso real, né, que aconteceu nos Estados Unidos, onde a gente tem um grupo de adolescentes que acabaram sendo condenados por um crime que eles não cometeram justamente por causa desse processo, né? Então, essas pessoas, elas foram condenadas por um viés racista em relação à polícia que estava fazendo aquela investigação, né? E essas pessoas acabaram que tiveram a vida delas basicamente perdidas por conta desse tipo de situação que acaba acontecendo dentro da sociedade. Então, é uma série muito boa, eu altamente recomendo vocês assistir. É uma série extremamente pesada também, tá? Então, vocês precisam ter estômago para assistir, mas fica a indicação e tem relação em relação ao que a gente está falando aqui na disciplina, tá? Mas voltando em relação ao porquê que isso pode acontecer, tá? Primeiramente, a gente tem dentro da nossa sociedade, um certo tipo de processo onde que a gente acaba separando grupos, né? A gente tem grupos que a gente chama de endogrupos, que são grupos que fazem parte, onde a gente acaba fazendo parte de um grupo onde que a gente compartilha características que são semelhantes. Então, por exemplo, a Ku Klux Klan é um grupo que tem, um grupo onde que esse processo de formação de um endogrupo aqui é um processo muito forte, onde homens brancos, geralmente homens brancos de classe média alta, eles se reúnem para poder propagar ódio para pessoas negras, né? Então, esse grupo aqui ele tem uma alta coesão em relação às características e princípios que eles pregam entre eles, tá? E eles vão influenciar o comportamento deles dentro desse grupo aqui, de acordo com esses valores, né? Então, um grupo fechado que fala sobre essas questões. O exogrupo, né, seria em relação a grupos externos a esse grupo. Então, por exemplo, quando a gente teve o movimento, né, do Black Power nos Estados Unidos, né, ele era um movimento em contraponto aqui ao grupo dos membros da Ku Klux Klan. E eles eram considerados membros externos, então exogrupos em relação a esse grupo aqui, tá? O que acontece em relação às situações lá de reconhecimento, né, de retrato falado, é basicamente que quando a pessoa, né, ela tem que fazer um reconhecimento facial de um retrato falado ou reconhecimento facial em uma delegacia, se essa pessoa ela tem uma alta influência em relação ao seu meio do grupo, de pessoas brancas, né, independente das características de uma pessoa negra, ela vai ter maior dificuldade de reconhecer as diferenças em relação a essas pessoas aqui. Isso vai estar sendo influenciado ali por um processo biológico de percepção facial, como também em relação aos princípios que regem aquela pessoa. Então, ela não vai ter o peso, né, de condenar uma pessoa, acusar uma pessoa injustamente, se essa pessoa fizer parte de um exogrupo, né, ou seja, não fizer parte do seu grupo em relação ao grupo que ela se identifica. Então, se as pessoas negras elas forem presas, isso vai ser bom, tá? Então, essa aqui é uma forma de explicar em relação a como isso acontece, tá? Tem outras formas de explicar também, como eu disse, existem processos perceptuais que estão sendo envolvidos ali, tá? Mas levando em consideração aspectos sociais, essa é uma forma da gente ver em relação a esse fenômeno. Tá? Uma outra indicação de um filme que também fala um pouco sobre essa questão é o Infiltrados na Clã, tá? É um filme de ação, de comédia, que é um filme bem legal também. Fica aí a indicação que fala um pouco em relação a esse contexto de supremacia branca dentro dos Estados Unidos. Então a Ku Klux Klan, falando sobre líderes da Ku Klux Klan. Então é um filme bem legal. E uma outra indicação de série também seria a série do Watchmen, tá? Onde é uma série de super-herói, então, enfim, tem aspectos específicos aqui de filme de super-herói, mas é uma série que se propõe a subverter o gênero de super-herói, então se você tem preconceito com esse tipo de filme, calma, tá? E tem um episódio específico que vai retratar um acontecimento que aconteceu de fato, que é um acontecimento baseado em fatos reais, né, que foi um atentado cometido pelas pessoas da Ku Klux Klan numa cidade de Tulsa em 1921 contra pessoas negras. Então, era uma cidade onde que a gente tinha uma população negra crescente dentro dos Estados Unidos, onde tinha um alto desenvolvimento social dessas pessoas negras dentro dessa cidade, e uma organização da Ku Klux Klan entrou nessa cidade e cometeu um genocídio ali em relação a essas pessoas negras. Não só isso também, né, como uma série de super-herói, existe um super-herói negro que é fruto em relação a esse atentado aqui de Tulsa, de 1921, que passa por umas situações que são bem pesadas quando a gente pensa em relação a essa questão entre supremacia branca dentro dos Estados Unidos. É uma série muito legal, pensando no contexto de super-herói, mas também tem um contexto político ali e racial que é muito interessante quando a gente pensa em relação a essas relações étnico-raciais nos Estados Unidos, também pensando nessas separações de grupos, de endogrupos e exogrupos também, tá? Outras aplicações que a gente pode pensar dentro da psicologia social, por exemplo, a diferença em relação a questões de individualismo e coletivismo. No Brasil, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que acabam
não pensando muito em relação às outras pessoas. Então, por exemplo, pessoas que vão à praia, por exemplo, e elas não catam o próprio lixo. Então, mantenham um ambiente sujo, né? E não pensem em relação a outras pessoas que vão frequentar a praia, tá? E não só isso, também como pessoas que trabalham limpando a praia. Então, elas não se importam em relação às outras pessoas. E elas apresentam esse tipo de comportamento, né? Que a gente chama de um comportamento mais individualista, um comportamento mais egoísta em relação ao funcionamento social. Porém, existem outras culturas e outros países, como por exemplo o Japão, onde eles têm um comportamento mais coletivista, né? E esse fenômeno é chamado de coletivismo, no qual, né, um ambiente social onde eles vivem, né, precisa ser mantido limpo, e esse ambiente só consegue ser mantido limpo quando a gente tem a colaboração de todas as pessoas para poder manter esse ambiente limpo, tá? Então, existem eventos como, por exemplo, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, onde os japoneses eles sempre acabam se destacando justamente porque quando acabam as competições, né, muitas pessoas de outros países, inclusive o Brasil, elas simplesmente saem, né, do local da competição e não se importam com o lixo que elas deixaram. Enquanto pessoas como as pessoas do Japão, geralmente elas levam sacolas e geralmente elas catam o próprio lixo para poder manter aquele ambiente limpo, né? Então, uma explicação em relação à diferença entre comportamentos mais individualistas e comportamentos mais coletivistas, tá? Então, essa aqui foi a aula, tá? Acabou demorando um pouco mais do que eu estava prevendo, peço perdão. Mas, basicamente, a gente passou em relação a alguns tópicos aqui de interesse que são intrigantes dentro da psicologia social que a gente acaba investigando. Na terceira parte dessa aula aqui, eu vou falar um pouco em relação à psicologia social e também a alguns valores humanos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.